Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, SupraCasters! Estamos começando mais um episódio do SupraCast e eu sou Almer Lamino, como vocês já sabem, e estou aqui com meu grande amigo Marcão. É isso aí, fala Almir, como é que você tá? Bem demais, Marcão. Melhor agora aqui na sua presença, essa voz aí de locutor de rádio. Vamos para mais um episódio, pessoal. Vamos que vamos. Beleza, e hoje o episódio é de sarcoidose, Marcão. Capcioso, né? Uma doença rara aí, de diagnóstico difícil, mas vai ser bem interessante. Está em alta, né? Com o avanço da tecnologia. E aí, Almir, você tem um desafio para nós? Com certeza. Então, o desafio de hoje, pessoal, é qual a enzima que pode estar elevada na sarcoidose cardíaca e que pode ajudar a gente a chegar no diagnóstico. E é uma enzima que a gente está acostumado a lidar com ela, hein, Marcão? É isso aí, verdade, difícil. Bem difícil, vamos embora. Então vamos lá, pessoal. Para a gente dar início aqui e para a gente ilustrar, vamos trazer um caso clínico, tá certo? Então eu estou diante aí de uma mulher, 42 anos, ela é descendente de japoneses, tá? Uma paciente que está queixando de uma dispneia aos esforços, tem uma ortopneia, dispneia paroxística noturna e um edema de membros inferiores, tá? Há cerca de uns 2 meses. Apresenta também febre baixa, eventual e artralgia. Ao exame físico tem um ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, apresenta uma hepatomegalia dolorosa a 4 centímetros do rebordo costal, tem sinais flogísticos ali em tornozelo com nódulos eritematosos de 2 centímetros mais ou menos. Tá? É uma paciente aí que acabou sendo no diagnóstico dela, aí na investigação dessa paciente, fez um ecocardiograma, tinha uma disfunção ventricular de 35% e apresentava uma acinesia e um afilamento ali da parede septal basal. Fez um cateterismo sem lesões obstrutivas, tá? E a ressonância também apresentava essa alteração aí do septo basal. Então, Marcão, esse caso já chama atenção pra gente, né? Primeiro, porque além das queixas cardiológicas tem mais coisa, né? Queixas sistêmicas, né? Hepatomegalia, artralgia, essas lesões cutâneas aí eritematosas, né? Então, já mostra pra gente que não é um caso simplesmente puramente cardiológico, né? Quando a gente vai para o eletrocardiograma, né, a gente consegue observar ali, né, que a gente tem ali um bloqueio atrioventricular, né, de 2º grau, e isso já deve chamar atenção para uma paciente nova como essa. Não é esperado a gente encontrar esses tipos de alterações. E na ressonância, Marcão, o que eu consigo enxergar aqui desse caso, é óbvio que a imagem não está tão grande, mas mostra pra gente que ali no septo basal do ventrículo esquerdo parece ter um afilamento, talvez até um pouquinho aneurismático esse septo basal aí. Então isso chama atenção pra gente, pro grande diagnóstico que é o que a gente vai falar hoje aí, que é a sarcoidose. Nós vamos pormenorizar aí durante o episódio. Perfeito. E essa era a hora, né, que aí o Danilão ia deitar, né? Com certeza, ele que é o monstro da nossa imagem, né? Bom, e aí, pessoal, para a gente nos situar também, quando a gente fala que está muito em alta essa questão da sarcoidose, lógico, com o desenvolvimento das tecnologias de imagem avançada, e agora recentemente a gente teve um statement pela American Heart, tá, que abordou aí um consenso de especialistas que abordou aí o diagnóstico, o tratamento da sarcoidose. Então a gente vai se basear nesse documento, perfeito? E aí, para a gente dar um panorama geral, a sarcoidose cardíaca trata-se então de uma cardiomiopatia infiltrativa por um granuloma não caseoso. Tá? Ela tem a sua fisiopatologia bem complexa, porque ela leva em consideração uma exposição prévia a algum tipo de alérgeno, e isso vai levar a uma hiperativação imune do organismo, né, envolvendo aí diversas citocinas inflamatórias, ativação de macrófagos, e isso, em última instância, vai levar até mesmo a fibrose, que vai ser muito importante para nós. Tá? É uma doença que ela tem diversos fenótipos, né? Então ela pode se apresentar como arritmias malignas, até mesmo morte súbita. Tá? Distúrbios de condução atrioventricular, igual esse caso que a gente mostrou, e síndrome de insuficiência cardíaca, né? Assim como essa nossa paciente. Então é uma doença multifacetada, pode ser uma síndrome de espessamento apenas identificada ao eco, mas pode-se fazer um diagnóstico diferencial com miocardiopatia dilatada e restritiva.
É importante falar, né, Marcão, que é uma doença que ninguém sabe exatamente por que ela acontece. O fato é que tem essa inflamação e acaba formando esses granulomas não caseosos aí que vão dar as repercussões. Geralmente, né, essa doença, ela não acomete o miocárdio, né? Ela vai ter um acometimento exclusivo do miocárdio em apenas 25% das vezes, né? A forma cardíaca isolada, que a gente chama. E nos pacientes que têm a forma sistêmica, né, extracardíaca, que mais comumente se manifesta como uma doença, né, no infiltrado pulmonar, com linfadenomegalia mediastinal, né, 20 a 30% desses pacientes que já têm o diagnóstico vão ter a forma no coração. Isso nos registros dos Estados Unidos. Quando a gente vai para a população japonesa, isso pode chegar até 70%. Então, mostrando, né, a diferença epidemiológica, né, entre essas duas populações também. Né? E é interessante citar também que ela é uma patologia que vai acometer pessoas, geralmente mulheres, né, por volta ali dos seus 50 anos de idade. Então, é uma doença que está no meio da vida ali, né, Marcão? Perfeito. O paciente vai aparecer para nós cardiologistas e a gente precisa pensar nesse diagnóstico, perfeito? Perfeito. É importante essa interação, né, que o reumatologista muitas vezes vai encaminhar ou às vezes vai chegar para o cardiologista e a gente vai fazer o diagnóstico de uma doença aí um pouco mais complicada. E falando das manifestações clínicas exclusivamente cardíacas, que é o que nós vamos nos ater nesse episódio, a principal disparada mais comum são os bloqueios, distúrbios de condução atrioventriculares. Bloqueio de primeiro grau, então PR prolongado, bloqueios de segundo grau, MOBITS 1, MOBITS 2 e até mesmo o BAVT, o bloqueio de terceiro grau. São as manifestações mais comuns. Mas a sarcoidose ela gosta de acometer o sistema elétrico não só para o lado das brades. As taquiarritmias também são comuns e aí pode ser tudo que você imaginar. Extrasístoles, taquicardias ventriculares, taquicardias supraventriculares, como ectopias atriais, até mesmo fibrilação e flutter atrial, apesar de menos comuns, podem acometer esses pacientes em torno de 30% dos casos. E por último, mas não menos importante, a síndrome de insuficiência cardíaca. Esses pacientes chegam com dispneia, turgência jugular, congestão venosa, ortopneia e a IC pode acometer em até 20% dos casos. É importante ressaltar que às vezes é difícil esse diagnóstico, até porque tem um acometimento pulmonar concomitante. Então é importante tentar delinear se essa dispneia aos esforços é do coração ou do pulmão. E quando a gente fala de IC, Marcão, pode ser tanto uma IC com fração de ejeção reduzida, né? Aquela cai a fração de ejeção, dilata o miocárdio, né? O ventrículo dilata, como pode ser também com uma IC de fração de ejeção preservada. Então aí já se impõe a primeira dificuldade no diagnóstico, né, Marco? Porque o paciente pode estar das duas formas. Quando a gente tem a preservada, marca bastante no eco, que é aquela disfunção diastólica de padrão restritivo, tá certo? Uma outra manifestação mais rara, que é a angina, né? Que até as referências trazem que nessa população de 50, 60 anos é mais provável que seja por aterosclerose do que por uma vasculite pela sarcoidose. É difícil, né? A gente já vê que é a dificuldade do diagnóstico dessa doença, né? E aí, claro, os exames iniciais vão nos ajudar, né? Então, eletrocardiograma, né? Um raio-x de tórax para a gente já identificar se tem essa adenopatia que você comentou. E aqui o ecocardiograma, onde a gente vai excluir alguma valvopatia, algum padrão mais específico, né, de uma miocardiopatia. Então, aqui é até uma diferença, né? Por exemplo, quando a gente vê um ecocardiograma com uma espessura mais aumentada e vê um eletro já com uma zona elétrica inativa anteroceptal, com baixa voltagem, a gente pensa ali em amiloidose, que pode ser até um diagnóstico diferencial aqui. Agora, para sarcoidose, a gente já não tem nenhum exame assim que tem alguma cara de sarcoidose, né? Igual o Almir colocou, então isso torna o diagnóstico mais complicado. O que nós temos, né, são os red flags, não é isso? Com certeza. Quais são eles? Então é o seguinte, pessoal, então um BAV que acontece ali de maneira inexplicada em um paciente jovem, menor do que 60 anos, arritmias ventriculares especialmente, mas também inexplicáveis, síndrome de IC sem etiologia, né? Algumas alterações ao ecocardiograma, que a gente fala alterações regionais, né? Aneurisma regional, espessamento ou afilamento do septo basal. E aqui tem um detalhe importante, a presença da hipercalcemia, né? Que a gente precisa reunir e estar atento para ver se está acontecendo nesse nosso paciente com esses red flags. Então, já que você falou dos red flags, Marcão,
Eu li, né, no Up to Date, ele coloca 4 situações clínicas que nós temos obrigatoriamente que pensar em sarcoidose. Então é basicamente isso que você falou, mas eu vou descrever aqui da maneira como o Up to Date coloca. Então, quais são essas 4 situações? A primeira é aquele paciente que já segue com reumato, segue com pneumo e já tem o diagnóstico de sarcoidose extracardíaca. E aí ele começa a desenvolver ou palpitações, ou tem uma síncope, ou eventualmente esse paciente chega com um ataque ou bradiarritmia no pronto-socorro, ou mesmo com síndrome de C. Esse cara a gente tem que pesquisar ativamente o acometimento miocárdico. Pacientes agora sem diagnóstico nenhum, com menos de 60 anos e com bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau. Não é esperado nessa idade a gente ter degeneração, aquela degeneração do sistema de condução. Então, se tem BAVT, se tem bloqueio avançado com menos de 60 anos, tem que procurar ativamente sarcoidose. Um terceiro cenário clínico é na morte súbita de causa inexplicável. Então, o Marcão falou bem ali, né? Principalmente das arritmias inexplicáveis, né? Tem que pensar em sarcoidose, é uma outra patologia, óbvio que tem outras, né? Cardiomiopatia hipertrófica, displasia arritmogênica do ventrículo direito, mas sarcoidose entra também nessa miscelânea. E por último, naqueles pacientes que têm uma insuficiência cardíaca já estabelecida, mas que também tem muitas arritmias, no Holter pipoca muito extrasístole, faz TVNS, também temos que pensar nesse ventrículo mais irritado em sarcoidose. Lembra muito, talvez, né, nesse cenário específico, a doença de Chagas. Sim, né? Perfeitamente. O paciente tem mais C e também tem muita arritmia. Então, é um diagnóstico diferencial e devemos pensar sempre nesse diagnóstico, porque senão passa despercebido mesmo. Então, assim, fica claro que a gente precisa ir somando informações desse nosso paciente. Informações clínicas, dos exames iniciais. E aí, claro, mulher com etnia ali asiática, que tem esses red flags. E aí a gente vai partir também para o diagnóstico, precisar aí das imagens avançadas, de ressonância e do PET com FDG. Né? Lembrando que a ressonância ela tem aí uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 85%. Né? Então, muito bom, né? Marcão, e só antes de a gente avançar nas imagens, só te cortando um pouquinho, falar um pouquinho das características às vezes no eco, né? A gente vai cair, né, quando está pensando em sarcoidose, vai cair na ressonância, sem dúvida nenhuma. Mas, às vezes o eco, né, um eco bem feito pode dar algumas pistas, né? Então, como o Marcão falou já lá no começo, sarcoidose ela pode meio que dar tudo. Ela pode espessar uma parede específica do coração, como também causar afilamento ou até aneurisma dessa parede. Então, é uma coisa que a gente tem que levantar. Igual do nosso caso clínico, né? Exatamente. Pode gerar áreas de hipocontratilidade regional, tá bom? Então, no eco, coronária é normal, mas tem uma alteração contrátil ali localizada, pensar em sarcoidose. Aneurisma do septo basal, essa é uma característica típica, melhor vista até na ressonância. Né? Pacientes com IC com disfunção diastólica que, né, possam ter epidemiologia e também pode causar redução do strain longitudinal global. O Marcão, e falando de imagem, de ressonância, vamos pedir uma interconsulta para um amigo nosso? Com certeza, né? Eu queria que o Danilo aí falasse pra gente quais são as principais alterações na ressonância cardíaca que a gente tem que pensar em sarcoidose. Brilha. Fala aí, Danilão. Fala, Supracasters, beleza? Tô aqui hoje participando à distância do episódio e bora falar de achados da ressonância na sarcoidose? Então, o que a gente precisa de lembrar? A principal sequência que vai ajudar a gente nesse caso é a sequência de realce tardio com gadolínio. E esse padrão de realce é um padrão que é multifocal e irregular. A gente não tem um padrão específico para sarcoidose. Lembrar que esse padrão vai ser um padrão não isquêmico, ou seja, não vai respeitar território coronariano, beleza? E aonde a sarcoidose acomete mais o coração? Geralmente no septo interventricular, mas também na parede lateral, em teoria em qualquer outro segmento do miocárdio. Mas o padrão geralmente é subepicárdico e mesocárdico, mas também pode acontecer de ser um realce transmural e vai ser muito comum a gente encontrar esse padrão na zona de inserção dos ventrículos que a gente fala, né? Principalmente no segmento anterior basal e no segmento inferior basal. Também pode acometer o VD. E lembrar também, o realce tardio ele tem um fator prognóstico, então esses pacientes que têm realce tardio tendem a evoluir mais com arritmias cardíacas, tendem a evoluir mais com morte súbita e disfunção do ventrículo, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo,
beleza? Além disso, a gente pode fazer isso, um acompanhamento desses pacientes. Então, esses pacientes na fase depois que trata, né, depois que recebem a corticoterapia, podem ter uma redução desse realce tardio. Isso indica uma melhor resposta ao tratamento, beleza? Lembrar também que quando a gente está pesquisando sarcoidose, sempre procurar linfonodomegalia mediastinal, principalmente ali na região perilar bilateral, e também pode ter consolidação pulmonar, beleza? Pessoal, é isso. Continuem aí com o episódio que está sensacional. Até a próxima, aquele abraço. Ou seja, o que a gente percebe é que diferentes apresentações clínicas podem ter diferentes tipos de apresentação do realce tardio e da captação pelo PET. A gente vai precisar analisar com calma, vai precisar do especialista ali em imagem para nos dizer qual que é o padrão e se é mais sugestivo de sarcoidose, sabendo que alguns tipos de apresentação na imagem se correlacionam mais com algumas apresentações clínicas. É difícil, né? Mas para a gente se atentar a esses detalhes. Eu acho que aqui, né, a mensagem para quem está ouvindo, né, é que a sarcoidose ela pode dar vários padrões de realce tardio na ressonância, né? Desde o mesomiocárdico, subepicárdico e até mesmo subendocárdico, um pouco menos comum. E aí, nessa hora, é o que o Marcão falou, né? Conversar com o médico da ressonância ali, né? Ou com o especialista em imagem, porque é ele que vai ter ali, né, a expertise para falar, olha, esse aqui tem mais padrão para sarcoidose, esse aqui tem menos, vai direcionar para uma outra imagem. E Marcão, além das imagens avançadas de ressonância e o PET com FDG, né, nós vamos falar como que a gente vai fazer esse fluxograma diagnóstico. O diagnóstico definitivo é de fato com a biópsia endomiocárdica. Eu preciso ver aquele granuloma não caseoso, né, documentar aquilo lá no miocárdio para assim falar, isso é sarcoidose. Porém, né, a biópsia endomiocárdica é água no chope, né, Marcão? Porque assim, a sensibilidade dela chega a 20% a 30%. É muito justamente, baixo, né? Porque esse padrão, se for subepicárdico, né, a biópsia endomiocárdica não vai chegar lá e não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, é muito baixa. E o que a gente faz então, né? Idealmente, a gente vai buscar esse granuloma em tecidos extracardíacos. Então, se o paciente já tem uma linfadenopatia cervical, se ele tem uma lesão cutânea, alguma coisa que favorece, né, o achado de sarcoidose, a gente vai buscar em outros lugares. Não conseguiu, aí a gente tem que sim fazer a biópsia endomiocárdica, mas a gente vai falar um pouquinho mais desse fluxograma diagnóstico, né, Marcão? Perfeito. Bom, e aí, pessoal, para a gente também mostrar aqui como é que funciona esse fluxograma, e a gente exemplifica, né, que a imagem ganhou muito espaço, né? Então ela é de suma importância aqui, tratando-se de sarcoidose. Então, partindo da nossa suspeita, partindo lá daquelas informações, dos red flags, o primeiro passo já vai ser a ressonância. E a ressonância, ela pode apresentar 3 padrões, né? Uma ressonância normal, ou uma ressonância inconclusiva, ou uma ressonância aí com padrão consistente para sarcoidose, tá? Perfeito. Se for, então, uma ressonância normal, a gente vai ou pensar em outros diagnósticos diferenciais, ou então, se esse nosso paciente tiver uma alta probabilidade, a gente ainda deve complementar com o PET com a glicose marcada, tá? Se a ressonância tiver um padrão inconclusivo, a gente deve fazer agora também um PET. Agora, se a ressonância tiver um padrão bem consistente, bem típico ali, característico da sarcoidose, o que o consenso traz para nós? A gente avaliar a presença de sarcoidose extracardíaca, que é isso que o Almir falou. Às vezes fazer uma biópsia ali cutânea de uma lesão de um eritema nodoso, a gente fazer uma tomografia de tórax para descartar a doença pulmonar, né? Alguma linfonodopatia que o paciente possa apresentar em outra região. Então, se a gente descartar a presença extracardíaca, aí eles colocam para considerar a biópsia endomiocárdica, mas também aqui a gente acha que
o PET vem tendo cada vez mais espaço, porque talvez seja o caso da gente repetir, da gente fazer, aliás, o PET para descartar ou averiguar se tem a presença da doença extracardíaca. E eu acho que por isso, Marcão, que a sarcoidose também é lógico, é uma doença rara, mas ela muitas vezes não chega no diagnóstico, né? Você precisa estar num centro terciário, um centro que tem recurso para fazer esses exames mais avançados. E a ressonância é o exame de entrada, mas basicamente a gente vai pedir a duplinha, né? O PET também vai auxiliar muito, porque esse padrão de captação vai levar a gente a chegar no diagnóstico combinando esses dois exames, né? Isso aí. E um detalhe, né, prático aí do PET, a gente sempre deve orientar o nosso paciente a não ingerir açúcar nas 24 horas que precedem o exame, tá? Então, às vezes a gente, né, pode até orientar uma dieta mesmo cetogênica ali para não ter interferência na captação, tá, da glicose. É um exame bem chatinho que o paciente tem que ter esse preparo bem adequado, né? Isso aí. Bom, e aí, pessoal, a gente então juntou as informações do nosso paciente, a gente seguiu o fluxograma, a gente fez o diagnóstico da sarcoidose ativa. E aí a gente precisa então ponderar o tratamento, perfeito? Antes de ir para o tratamento, é só importante, né? Como a gente já tinha frisado. Se tem a biópsia, perfeito, a gente confirmou o diagnóstico. Mas às vezes a gente não consegue, a biópsia vem negativa, né, Marcão? Sim. Vai até no miocárdio, não tem. Só que o paciente está lá, está com arritmia, está com bloqueio AV, já tem às vezes acometimento extracardíaco. Você fez a ressonância, é típica, o PET também tem uma captação típica, quer dizer, tem cheiro, tem cor, tem formato de sarcoidose. Então a gente está com uma sarcoidose provável. E nesses casos, mesmo sem a biópsia, a gente está autorizado a tratar, né, Marcão? Sim, é isso aí. Então é isso que esse consenso traz até de novidade para a gente pensar probabilisticamente na sarcoidose. Então a gente vai ter o critério definitivo, né? E aí depois ele coloca dentro ali de diagnóstico incerto, mas alta probabilidade, provável e baixa probabilidade, que é o que a gente tinha comentado. E aí, mesmo a gente não tendo a histologia, né, que comprova ali a presença do granuloma, a gente pode tratar em alguns casos, sempre individualizando com o nosso paciente, até porque o tratamento, igual a gente vai falar, corticoterapia, tem os seus riscos, enfim, mas a gente pode sim já dar início ao tratamento sem a histologia. E como que a gente trata, Marcão? Então fala pra gente. Então é o seguinte, vai ser baseado na corticoterapia. Né? Então, prednisona, 30 a 40 miligramas por dia. Né? A duração média vai ser de 6 meses de tratamento. Tá? Um detalhe importante que a gente sabe dos efeitos colaterais do corticoide, ainda mais a longo prazo, e que a gente tem que ter cuidado aí, às vezes, em escalonar, porque nesse período até 75% dos casos podem sofrer reativação. Então a gente vai precisar aqui novamente do PET, porque repetir esse exame de imagem de 3 a 6 meses e ver se a inflamação está diminuindo é muito importante, para só então a gente pensar em escalonar, em reduzir a dose do corticoide, e aí depois repetir mais 3 a 6 meses, repetir novamente o PET, para só depois de 1 ano, se tiver com boa resposta, diminuindo às vezes a espessura, diminuindo arritmias, só depois desse tempo que a gente pode pensar então em retirar essa corticoterapia. Sem dúvida. E eu acho que é importante, né, chamar o reumatologista junto, né? Com certeza. Nesses casos, porque muitas vezes tem acometimento extracardíaco e ele vai também ajudar a gente no manejo desse paciente. E também, por outro lado, se o PET evidenciar uma piora da inflamação ou o paciente estiver piorando clinicamente, a gente vai ter que partir para uma segunda linha de tratamento e aí, às vezes, lançar mão do metotrexate, micofenolato, né? Aumentar a dose do corticoide e aí, igual o Almir colocou, trazer o colega em conjunto, né, multidisciplinar para ajudar no segmento do paciente. Aí o cardiologista já vai começando a querer fugir, né? Porque fica mais complicado, né? Exatamente. E assim, igual a gente comentou sobre a possibilidade de o paciente iniciar com um quadro de síndrome de insuficiência cardíaca, até mesmo com fração de ejeção reduzida,
Para esses casos, a gente extrapola a evidência da ICFR clássica e a gente vai lançar a mão do quarteto fantástico aí, né? Então, beta-bloqueador, IECA ou até mesmo sacubitril valsartana, espironolactona, todas as medicações que a gente utiliza na rotina da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Maravilha, Marcão. E agora, Marcão, eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar para você, cara. Que você deu uma aula de sarcoidose recentemente aí e foi um show, todo mundo adorou. E eu vou te perguntar porque eu realmente estou com dúvida. Esses pacientes têm muita arritmia, certo? Perfeito. Muitos deles se apresentam com morte súbita, inclusive. E CDI, cara? A gente tem que pôr nesses pacientes? Quando que a gente coloca? Isso é uma dúvida, né? Ainda é um campo ali que está se desenvolvendo na ciência para a gente bater o martelo. Mas em algumas situações específicas a gente já tem mais evidência. Então, o paciente que tem arritmia ventricular, uma TV sustentada ou teve uma FV, né? Uma morte súbita abortada, ou até mesmo o paciente que tem a persistência dessa disfunção ventricular abaixo de 35%, a despeito do tratamento clínico já, classe 1, a gente não tem discussão, a gente vai indicar o CDI para esses pacientes. Perfeito? Eu acho que só vou enfatizar isso para o ouvinte que é importante, né? Aquele paciente que permanece com fração de ejeção reduzida depois que ele já usou o corticoide e está lá, né? Otimizado com IECA, beta-bloqueador, sacubitril valsartana, todas as medicações, espironolactona, etc. Né? Mesmo assim, permanece com disfunção, aí está indicado, né, Marcão? Exatamente. E aí, por outro lado, a gente tem menos evidência, mas em algumas situações a gente também vai indicar. Então, se o paciente, né, se apresentou aí com um bloqueio avançado, um bloqueio atrioventricular avançado, um BAVT, tem indicação de um marca-passo. Então, a gente pode considerar, já que vai colocar um marca-passo, a gente colocaria o CDI. Essa é a janela da oportunidade, né? Exatamente. Se o paciente tiver uma síncope inexplicada, né, teve essa história aqui parecida até com a indicação no caso da hipertrófica, né, tem essa síncope, a gente também pode considerar aí classe 2A. Perfeito? Perfeito. Agora, se o paciente tem ali uma disfunção leve a moderada, né, uma disfunção ventricular leve a moderada, mesmo que essa terapia otimizada, perfeito? A gente pode fazer em conjunto aí, a gente vai utilizar os dados da ressonância para a gente ver se tem um realce tardio, porque se não tiver, a gente tende a não indicar o CDI. Agora, se tiver um realce tardio, a gente pode aí também lançar a mão do estudo eletrofisiológico para a gente ver se está induzindo arritmias malignas. E aí, nesse caso, a gente, se positivo, a gente também pode considerar o implante do CDI nesse nosso paciente. Maravilha. E o Pedrão, eu tenho certeza que ele está com inveja, né, de não estar agora, né, nesse momento aqui falando de CDI, de estudo eletrofisiológico, porque ele adora, louco, né? Ele adora. Ele ia falar meia hora aqui, né? Isso. Marcão, eu acho que chegou aquele momento, hein, cara? Cara, vamos? Bate bola? Vamos pro bate-bola. Então, beleza. Vou começar perguntando para você, Marcão, no bate-bola. Principais manifestações na sarcoidose cardíaca. Então, a gente precisa lembrar das bradicardias, das taquicardias e da síndrome de insuficiência cardíaca. Maravilha. Almir, quais são os exames iniciais? Os exames iniciais, o bom e velho eletrocardiograma, procurando ali essas alterações que o Marco já falou. Um ecocardiograma, Holter, obrigatório, tá bom, pessoal? E além disso, um que a gente não citou, talvez a troponina pode estar elevado num paciente que está com inflamação ativa, pensar nela também. Perfeito. Marco, quais são os red flags da sarcoidose? Então, pessoal, um BAV em menores de 60 anos inexplicado, tá? Arritmias ventriculares também sem causa aparente, alterações regionais ao ecocardiograma, também na ressonância, uma síndrome de IC inexplicada e aqui um detalhe legal da hipercalcemia. Almir, e sobre quais são os exames de imagem avançada? Sempre aquela duplinha, ressonância com avaliação de realce tardio, procurando ali aquele aneurisma do septo basal e também o PET com FDG, que é o PET com glicose marcada. Perfeito. Marco, eu dei o spoiler. Qual que é a alteração na ressonância sugere muito sarcoidose? Já citou, né? Mas é isso aí. Afilamento ou espessamento septo basal. É o característico. Beleza. E aí, o diagnóstico definitivo? Definitivo, a gente tem que tirar
um pedaço da biópsia com granuloma caseoso. E isso a gente vai fazer através da biópsia. Lembrar só que a biópsia endomiocárdica, a sensibilidade é muito baixa, então a gente tem que pesquisar em tecidos extracardíacos, sempre que possível. Marco, e o tratamento, como é que a gente faz? Bom, o pilar aqui vai ser a corticoterapia. Maravilha. E para fechar, e o CDI? Marcão, 2 indicações que não tem briga. Paciente que já teve morte súbita ou uma taquicardia ventricular sustentada. Pacientes com disfunção ventricular menor do que 35%, já que usaram corticoide, tratamento otimizado. E uma que eu vou citar que é 2A, aliás, mas que é interessante, é aquele paciente que se manifestou inicialmente com uma bradiarritmia. Vai implantar um marca-passo, já coloca um CDI também, porque ele pode virar a forma arritmogênica também. Perfeito. Valeu demais, hein, Marcão? Show de bola. Um episódio mais enxuto, mas eu acho que aqui a gente sai tranquilo para pensar em sarcoidose, né, Marcão? E é isso que você falou. O nosso objetivo é o seguinte: a gente precisa se atentar para pensar nesse diagnóstico, porque senão vai passar batido. É uma doença rara, é uma doença de difícil caracterização muitas vezes. A gente precisa estar sempre alerta para levantar essa possibilidade. Beleza, show de bola. E vamos para a resposta do desafio, Marcão? É isso aí. Então o desafio, né, era qual a enzima, né, que pode estar aumentada e favorecer o diagnóstico de sarcoidose, e a enzima conversora de angiotensina, né, Marcão? Famosa. Essa é uma baita clinicagem aqui. Os granulomas caseosos, né, os macrófagos ali produzem, né, essa enzima, então ela pode estar aumentada. Nunca vi ninguém dosando isso aí. E uma outra coisa, né, que o Marcos também falou, é do cálcio, né, que ela também aumenta a produção de vitamina D. Então pode dar hipercalcemia e hipercalciúria também. A gente pode achar isso no nosso diagnóstico. Show de bola. Marcão, muito obrigado. Valeu. E vamos agora mandar, né, um abraço, né, aquele momento De caloroso praxe. do SupraCast, né? Isso Hoje eu aí. vou mandar um abraço pra minha namorada, né, Marcão? Ah, isso Fazer aí. uma moral, né? Fazer uma Agradecer a ela, porque não sei se vocês sabem, mas a gente grava aqui em casa. Ela tolera aqui a gente fazendo uma baderna aqui, né? E tirando a paz dela aí. com certeza, mas beijo, Aniela. Esse episódio aí vai em homenagem a você. E Bom, você, Marcão? Vou mandar um abração aí pro meu amigo Hugo Abdala, anestesista agora, terminando a residência, irmãozão meu da faculdade. Um abração, Hugo. Valeu, Hugo. E é isso, pessoal. Então, continuem mandando os eletros com Supra. Continuem seguindo a gente. E quem não segue ainda, siga a gente no Instagram, @SupraCastCardiologia. Dê 5 estrelas no Spotify se você está ouvindo por aí. E também no YouTube a gente tem o @SupraCast. É isso aí, galera. Muito obrigado. Show de bola. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.